Olá pessoal, deu um problema no outro vídeo ali, vamos só acabar então a parte de equiparação salarial. Então, retomando rapidamente, equiparação salarial a gente vai ter o requerente, o empregado requerente e o paradigma. Eles devem ter, quais são os requisitos então? Continuando o que a gente estava falando na outra aula ali, no outro vídeo. Contemporaneidade, eles devem trabalhar ao mesmo tempo, eu não posso buscar a equiparação salarial do empregado que já não trabalha na empresa, mesmo empregador. A regra é sempre o mesmo empregador, eu trabalho para a empresa X e não para a empresa Y. Se pertence ao mesmo grupo econômico, a regra é que também mantenha-se essa distinção, tem que trabalhar para a mesma empresa, o mesmo CNPJ. Pertencente ao grupo econômico, mas o grupo econômico, há uma confusão, eu não consigo diferenciar qual empresa é tal, o empregado ele trabalha para mais do que uma empresa efetivamente. Nesse caso, aí sim é admitido que o empregado requerente, o paradigma, por mais que não estejam vinculados à mesma empresa, o mesmo CNPJ, admitia-se também. E o que mais? Identidade de atribuição, eles devem trabalhar fazendo a mesma função, as mesmas atribuições, as mesmas tarefas. Então, para que eu possa, de fato, buscar essa equiparação, o paradigma não pode ter responsabilidades a mais do que eu e que justifique esse recebimento de um salário maior. Mesmo estabelecimento empresarial, então, além de ser o mesmo empregador, tem que ser o mesmo estabelecimento. Então, não pode ser eu trabalho na filial e o outro trabalha na matriz, o paradigma. Aí já não cabe mais. Tem que ser o mesmo estabelecimento, lá, o mesmo prédio, mesmo. Antes da reforma, admitia-se a mesma localidade. Então, poderia ser a matriz e filial, entendia-se localidade como o mesmo município. Agora não tem mais essa regra, não. Agora deve se estabelecer no mesmo estabelecimento. O empregado requerente e o paradigma devem trabalhar no mesmo estabelecimento, certo? Do contrário, não vai ser admitido. O que mais o que nós podemos prever aqui, observar? Então, foi o ponto que a gente parou no último vídeo ali, ó. Diferença de tempo de emprego e função. Diferença de tempo de emprego e função nada mais é do que o quê? Da função da qual eu busco a equiparação, digamos lá no exemplo, a função de supervisor. Caso eu, como empregado requerente, queira equiparação salarial de um outro colega, que é o paradigma, que trabalha na mesma função que eu, esse colega paradigma ele deve estar nessa função há menos de 2 anos do que eu. Por exemplo, eu estou na função desde 2015. O colega ele tem que estar há pelo menos, no mínimo, ou melhor, no máximo 2 anos. Se eu entrei na função em 2015, esse meu colega paradigma deve ter 2014, 2013. Se ele está na função desde 2012, já não é admitido mais. Então a diferença que eu estou na função e o colega está na função deve ser de no máximo 2 anos. Então, se a diferença de tempo na mesma função é maior que 2 anos, já não cabe mais. Entende-se aqui que essa diferença salarial se justificaria pelo maior tempo no cargo, naquela função que exige então uma maior responsabilidade, um maior conhecimento técnico. E o outro ponto é nem tão pouco mais antigo do que 4 anos no emprego, daí naquele emprego. Então vamos lá, o Joãozinho foi contratado em 2010. Eu, quanto empregado requerente, que eu quero equiparação, fui contratado só em 2015, 5 anos depois do que o Joãozinho. Já não cabe mais. Se o Joãozinho foi contratado em 2010, janeiro de 2010, eu posso janeiro de 2011, janeiro de 2012, janeiro de 2013, janeiro de 2014. Se eu fui contratado até janeiro de 2014, a diferença aqui de contratação entre o empregado paradigma e o empregado requerente é de, no máximo, 4 anos. Daí admite. Se passou de 4 anos, a diferença no emprego que ele foi contratado, aí já não cabe mais. Entendeu? Então aqui nós temos dois requisitos. Um é entender a diferença no emprego e a diferença na função. A diferença no emprego de contrato, quando foi contratado o empregado requerente que busca equiparação e o paradigma, não deve ser superior a 4 anos entre a contratação e um e o outro. Se um foi contratado em 2015 e o outro em 2017, sem problema nenhum. 2018, 3 anos, sem problema nenhum. E a função? Eles podem ter a diferença, então, de 3 anos de contrato. O paradigma foi contratado em 2010 e o empregado requerente em 2013. Porém, o empregado paradigma passou para a função de supervisor em 2015.
O empregado, então o primeiro requisito da diferença de contrato do emprego está tranquilo, deu menos de 4 anos. Mas na função, o empregado paradigma passou a supervisor em 2015. E o empregado requerente passou para a função de supervisor somente em 2018. 15, 16, 17, 18. Passou 3 anos, então não admite. Na mesma função, a diferença de tempo deve ser de no máximo 2 anos, certo? Então já não admite-se mais. Por isso aqui observe, se a diferença foi de até 2 anos, o empregado paradigma passou para a função em 2015 e o empregado requerente foi em 2016, bom, aí está dentro, não passou de 2 anos a diferença na função, certo? Daí eu tenho como buscar a equiparação salarial. Qual o outro requisito? Igualdade de produtividade e perfeição técnica. Esse é um requisito mais subjetivo. Nesse caso aqui, o empregado requerente e o paradigma devem exercer as mesmas funções, como a gente falou, mesmas tarefas, porém devem desenvolvê-las com a mesma produtividade e mesma perfeição técnica. Então, caso o paradigma tenha uma perfeição técnica melhor, ele exerça a função com mais afinco, ele tem uma produtividade melhor, justifica uma diferença salarial. Eu tenho que demonstrar, enquanto requerente da equiparação, tenho que demonstrar que não há uma diferença. Digamos que fosse uma produção de peças lá. Ele produz 10 peças, enquanto eu produzo 9, por vezes ele produz 8 e eu produzo 10, então há uma equivalência aqui. Então não pode haver que o empregado paradigma produz 20 peças e eu produzo só 10. Daí justifica a diferença salarial. E, por fim, inexistência de plano de cargos e salários. Então, aqui, as empresas, por vezes, elas criam um plano de carreira, chamado plano de carreira, que é o plano de cargos e salários. Ou seja, dizendo, o indivíduo entra na empresa com salário X, 5 anos depois ele pode ter ascensão para o cargo para Y, tendo uma remuneração de tantos por cento a mais. Então, quando há um plano de carreira, aí justifica. O colega paradigma pode estar, então, ascendendo pelo plano de carreira sem problema nenhum. Daí não é admitido equiparação salarial. Se há plano de carreira na empresa, não admite. Mesmo regime jurídico. O que isso quer dizer? Eu só posso buscar equiparação se for o empregado paradigma e o empregado requerente sejam contratados pelo mesmo regime jurídico. Ou seja, ambos são seletistas. Ambos estão empregados do setor privado. Eu não posso querer equiparação salarial com base num servidor público que está contratado pelo regime próprio daquela entidade. Então, o camarada passou num concurso público e virou servidor público. Porém, aquela entidade pública lá também contrata empregados do setor privado. Eu não posso, enquanto seletista, buscar a equiparação salarial de um servidor público. Então, o regime jurídico é diferente. Para buscar a equiparação salarial, tanto o empregado requerente quanto o paradigma devem ser seletistas. Então, com base no setor privado, a CLT. O que mais? Caso haja discriminação salarial por etnia ou sexo, então, eles preenchem todos os requisitos e ainda se evidencia que essa diferença se deu em razão do sexo, porque o empregador pagava mais para o empregado homem e menos para a empregada mulher. Então há uma discriminação pelo sexo. Ou pela etnia, pagava mais porque ele era branco e o outro porque era negro. Nesse caso, quando demonstrado, preencheu os requisitos, e o elemento foi por um ato discriminatório, o empregador, além de equiparar o salário, pagar o mesmo valor, ele também vai pagar uma multa referente a 50% do teto do benefício do INSS. Então, essa multa, hoje o teto do INSS 2020 está em torno ali de R$6.000, essa multa seria ali de torno de um pouquinho mais de R$3.000, certo? E, por fim, o ônus é do empregado de provar o fato constitutivo da equiparação salarial. Então, quem tem que demonstrar todos esses requisitos preenchidos é o empregado, aquele que está requerendo. Então, eu tenho que trazer quem é o paradigma e demonstrar todos esses requisitos para que eu possa, então, ter, de fato, a equiparação salarial. Então, com isso, a gente fecha essa unidade 5, trabalhamos sobre remuneração e salário, e o último ponto, então, da matéria foi essa questão da equiparação salarial, que, como eu disse, a reforma trabalhista acabou trazendo um pouquinho mais de dificuldade para que a gente possa comprová-la.
certo? No mais, estou à disposição e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.